hoje sendo um evento nacional da Marcha Virtual pela Ciência no Brasil, hashtag Fique em Casa com a Ciência. Passo, então, a palavra para o magnífico reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o professor Dr. Ricardo Cardoso, para as boas-vindas. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui fazendo essa live, esse pedacinho. Vou ficar acompanhando, com certeza. A minha relação, a maioria de vocês já sabem, é da pesquisa e ciência. Então, eu não posso deixar de estar em ações pela ciência. E a Marcha da Ciência e o Pacto pela Vida é uma forte ação para a gente conseguir resolver os problemas da nossa universidade e do nosso país, politicamente falando. Vou falar os nossos diretores, né, que vão fazer a live. Anderson Teodoro, Carlos Roberto Lira Silva, o Ronaldo Bussi, Júlio Macedo e Fernando Porto. Desejo a vocês o melhor. Ok, magnífico reitor. Muito obrigado pelas suas palavras. Essa live, então, vai ser composta por esses professores que foram citados pelo magnífico reitor. Cada um terá um tempo de 8 minutos aproximadamente e traçamos alguns eixos em forma de pergunta. Para o Ronaldo, como ocorre a relação entre a ciência e ensino de graduação? Para o professor Júlio, como a ciência se reverte nas atividades de extensão? Eu irei falar como a ciência se encontra nas atividades de cultura. O professor Carlos Roberto, qual o impacto da pós-graduação na ciência? E então, cerrando, falará então o professor Dr. Anderson, como estamos de produção científica frente ao século XXI. Então, vamos dar início com a fala, então, do professor Dr. Ronaldo, pela Prograde. Ronaldo, é com você. Boa tarde a todos. É um prazer rever os colegas, mesmo que remotamente. Bom, e essa pergunta da relação entre a ciência e o ensino de graduação, ela tem uma resposta óbvia, que é que todo o conhecimento que circula na universidade, ele é produto da ciência. É claro que eu não estou aqui para dar essa resposta óbvia, a gente tem outras respostas para dar, e para começar a pensar nisso, eu queria voltar lá na criança. Eu acho que quem tem contato com criança sabe que a criança ela tem um espírito científico, como eu costumo dizer, né? A descoberta pela experiência, a gente vê sempre uma alegria numa descoberta boa ou uma tristeza quando a descoberta não é tão boa assim. Mas, enfim, eu como professor de matemática penso sobre isso em relação à própria matemática. E a minha pergunta é: em que momento isso se perde? Será que isso se perde mesmo? Será que isso não é estimulado? E eu acho que existe um movimento de tentar retomar esse estímulo ao pensamento científico, à reflexão. Eu vejo o material escolar dos meus filhos e eu percebo muitas atividades que propõem experiências, reflexão, conversa com os amigos. Então, eu acho que isso é algo que vem sendo retomado e eu acho que a universidade tem um papel fundamental aí. Então, indo para a universidade, eu teria duas questões. Eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de falar nada. Eu acho que a primeira questão é pensar de que maneira a universidade pode intervir na educação básica para tentar resgatar esse pensamento um pouco mais crítico científico das crianças. E a segunda questão é se o método científico ele está inserido dentro da universidade durante o processo de formação do estudante. Então, para responder a primeira pergunta, eu penso que a Unirio ela tem trabalhado nisso com visões de médio prazo e prazo imediato. Médio prazo, eu imagino que seja realmente a formação do nosso professor. Os cursos de licenciatura estão revendo os seus projetos pedagógicos, tornando esses projetos mais
modernos, pensando na formação de um professor que vai pesquisar realmente sobre a sua prática e, a médio prazo, ele levando isso para a escola, eu acho que tende a contagiar os alunos e eu acho que é uma boa coisa. Em prazo imediatíssimo, a gente tem programas que aproximam a ciência da escola. E aí eu queria destacar 2 programas, que é o Programa Institucional de Bolsa de Ensino à Docência, o PIBID, que a Unirio atua desde 2011. Esse ano a gente vai começar a atuar também no Programa de Residência Pedagógica, ambos fomentados pela CAPES, que tem por princípio pensar estratégias novas de ensino, colocar os estudantes nas escolas para trabalhar essas propostas. Então, acho que são programas extremamente importantes para o prazo imediato. E, em especial, na Unirio, a gente tem um programa que não se restringe à questão das licenciaturas, que é o Programa de Educação Tutorial, que tem por eixo a integração entre ensino, pesquisa e extensão, mas a gente tem 2 projetos específicos no PET da Unirio que fazem esse trabalho junto às escolas muito bem, que é o Ciência Política nas Escolas e Estatística na Educação Básica. São 2 projetos do PET Unirio que atuam diretamente nas escolas e têm contribuído muito para desenvolver essa questão na educação básica. Olhando aqui para minha cola, bom, pensando agora, então, no ensino dentro da universidade, a gente tem que destacar que as outras áreas têm se rendido às ciências humanas, em especial na pedagogia, né? Pelos projetos de monitoria lá na Prograde, a gente observa uma preocupação dos professores em realmente colocar o estudante como um protagonista no processo de ensino-aprendizagem dele. Então, a gente vê propostas de metodologias novas, aprendizado baseado em problemas, metodologias participativas. A gente vê muitos projetos em que o monitor ele prepara artigos, ele pesquisa artigos para discutir em sala de aula. Então, muitas vezes é encarado como um projeto de pesquisa, mas não, ele não perde o caráter de ensino, né? Porque ele está pesquisando os artigos, discutir em sala de aula, e isso muitas vezes leva à produção de textos, e a gente recebe muito pedido de auxílio para os estudantes participarem de eventos científicos pelo Brasil inteiro. Então, a monitoria tem um papel também. O monitor deixou de ser apenas um auxiliar do professor e passou a atuar também nessa frente, o que é muito importante. Durante a semana de integração acadêmica, a gente percebe isso, né? A gente ouve o relato dos avaliadores, então tudo isso que eu falei é baseado nos relatos, não só na leitura dos projetos, mas nos relatos mesmo dos avaliadores, quando os alunos explicam o que têm feito, né? Os projetos são apresentados e os avaliadores relatam isso para a gente. Então, isso não estou falando de mim apenas, mas de muita gente. Isso a gente está pensando em termos de ensino, né? De despertar o método científico ali na questão do ensino. Mas, além disso, a gente também tem, por exemplo, eu falei da monitoria. A monitoria ela não só desperta isso nos alunos, mas o monitor também está desenvolvendo uma introdução aí à pesquisa. O PET, que é o Programa de Educação Tutorial, eu citei 2, mas a gente tem outros 3 internos e mais 4 vinculados ao MEC, que não tem a ver com as escolas de educação básica e que também desenvolvem o ensino sob a ótica do tripé ensino, pesquisa e extensão. Deixa eu ver aqui. E um outro programa que tem contribuído para essa questão é o PRADIG, que é conhecido como o Programa de Estágio da Unirio. O PRADIG, quando eu assumi na Prograde a diretoria, ele tinha muitos estudantes que desempenhavam um papel, claro, relacionado à sua prática futura, mas não tinham caráter de pesquisa. Então, a gente tinha, por exemplo, estudantes de biblioteconomia atuando na Biblioteca Central em atendimento, estudantes de arquivologia atuando no Arquivo Central. Só que com o crescimento do programa, a divulgação maior do programa, os cursos de bacharelado perceberam que o PRADIG seria uma ótima maneira de você fazer um estágio de introdução à pesquisa para aqueles estudantes que têm como objetivo ir para uma pós-graduação estrito sensu. E não tem nada de ilegítimo nisso, não deixa de ser um estágio totalmente pertinente ao curso de bacharelado, e essa procura começou a aumentar bastante. Então, esse ano, por exemplo,
a gente tem das 50 vagas, a gente distribuiu 15 vagas com esse caráter, distribuído pelos cursos de Sistemas de Informação, Nutrição, História, Instituto de Saúde Coletiva e os cursos do Instituto de Biociências. Foram os 5 desse ano que foram contemplados com bolsas com essas características. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista do ensino, eu acho que a gente está com um papel bonito, eu acho que a gente está contribuindo com a promoção da ciência e eu queria agradecer e parabenizar os nossos professores e nossos coordenadores que têm feito um belíssimo trabalho nessa direção. Eu não sei se eu já falei muito menos de 8, muito mais de 8, mas em relação ao ensino, o que eu tinha para falar era isso e estou aberto aqui a qualquer dúvida, qualquer pergunta. Tá? Muito obrigado. Obrigado, professor Ronaldo. Cumpriu o tempo dentro do programado. Passamos, então, nesse momento, a palavra para o professor Júlio, que é diretor de extensão dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Júlio, por favor, com você. Eu agradeço a todos os presentes aí nessa live. A gente sabe que é um motivo muito especial da gente estar aqui hoje, pela defesa da ciência no nosso país, e quero fazer uma saudação especial aqui ao nosso magnífico reitor, Ricardo. Particularmente, o meu relacionamento com ele vem do final do ano passado para cá, do meio do ano passado para cá, e onde eu tenho aprendido muito, né, e tenho visto muito a luta dele como reitor na defesa por uma universidade que promove e dissemina o conhecimento científico de fato. Né, e cumprimentar também meus colegas aqui, diretores, que juntos a gente tem trabalhado aí nessa frente, nessa batalha que a gente sabe que é muito árdua, mas a gente tem a recompensa quando a gente vê a formação dos nossos alunos. Então, essa é o grande troféu nosso, né? Então, assim, eu quero começar a falar um pouco da extensão e vou me referir a um dos autores, talvez, aí mais importantes dentro do contexto extensionista, que é o Boaventura Santos. E uma simples citação dele, ele diz que não há conhecimento sem práticas e atores sociais. Então, talvez seja essa citação, seja esse o principal fundamento da extensão universitária, especialmente no contexto das universidades públicas no Brasil, né? A troca de saberes. Essa a pedra, vamos chamar de pedra fundamental da extensão universitária, e onde se fundamentam todas as práticas extensionistas. Então, indo além um pouco dessa ideia central, que é a relação de trocas de saberes e um espaço onde a universidade tem uma interação muito forte com a sociedade, com a comunidade, né? Algumas universidades até chamam carinhosamente a extensão, né? Universidades de portas abertas, né? Algumas ideias que dão Desculpa, gente, tem um telemarketing me ligando agora na hora da live. Mas, então, assim, é a ideia da universidade de portas abertas, efetivamente. Então, assim, além de promover essa troca de saberes, né, alguns outros conceitos que também são importantes, que é a interação dialógica, que é exatamente essa troca de saberes, o caráter formativo da extensão, né, extensão, então, uma preocupação de formar estudantes com uma consciência crítica do seu papel na sociedade e da importância da universidade pelo impacto social, né? Então, seriam essas três ideias centrais: interação dialógica, caráter formativo e impacto social. Então, quando a gente fala de interação dialógica e essa troca de saberes, é importante a gente entender a extensão como uma articuladora entre ensino, pesquisa e sociedade. Mas aí eu quero fazer um parênteses aqui, que essa ideia de universidade levando conhecimento
para a sociedade não pode ser vista apenas como uma coisa unilateral ou algo impositivo, né? A gente tem plena consciência de que nós somos produtores de conhecimento e que esse conhecimento deve chegar à sociedade. Então, essa é uma ideia importante quando a gente fala de extensão. Mas não podemos perder de vista a ideia dessa relação de troca de saberes. E aí eu quero fazer um exemplo aqui muito, muito rápido sobre a gente não perder de vista a interação dialógica, e a gente pode usar, por exemplo, a ideia do projeto Rondon, né? Obviamente é um projeto excelente, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas é uma ideia de um projeto muito mais assistencialista do que um projeto extensionista. Então, assim, não podemos perder de vista que a relação de troca é importante. Então, os saberes que existem na comunidade, os saberes que existem na sociedade, também são importantes para a construção do saber acadêmico. Então, esse é o gramar assim da extensão universitária. Ao mesmo tempo de apresentar e abrir para a sociedade, impactar a comunidade com o saber acadêmico, ao mesmo tempo absorver e entender que existe uma ecologia de saberes que constituem essa ideia de ciência ou de saber. Então, essa relação é muito desafiadora nesse sentido, de levar para a sociedade que já tem o seu algum campo de conhecimento, que tem conhecimentos tradicionais, e aí a gente pode falar, por exemplo, dos conhecimentos indígenas, né, que tem e que acabam influenciando a ciência. Hoje, por exemplo, a indústria farmacêutica recorre muito aos medicamentos fitoterápicos. Isso, obviamente, são saberes milenares dos nossos povos indígenas. Então, como é que a gente consegue articular isso? A extensão é um caminho para essa abertura. Então, do ponto de vista metodológico, a gente trabalha com a pesquisação, que é uma metodologia que permite que esse diálogo aconteça entre a academia, entre o saber científico produzido nas universidades e os saberes que estão na comunidade. Então, a pesquisação, ela privilegia essa ideia de interação entre pesquisador e objeto de pesquisa. Então, além de interagir com o objeto de pesquisa, a pesquisação permite interferência na alteração e uma transformação da realidade social. Então, a extensão universitária, né, pretende fazer uma articulação entre a pesquisa universitária, sociedade, com a ideia de, além de transformar a realidade social, permitir uma formação ao seu corpo discente. Então, essas são algumas questões que se colocam como fundamentais e a gente vem trabalhando isso de uma forma muito consistente na Unirio, né? Assumimos a gestão da direção da extensão em meados do ano passado. Então, assim, já existia um trabalho muito consistente de projetos na Unirio, por exemplo, de extensão que tem mais de 20 anos, e a gente veio no sentido de contribuir, de fomentar isso de uma forma mais consistente e aberta ao diálogo. Então, hoje, dando um panorama muito rápido do que tem sido produzido em termos de extensão na Unirio, a gente tem 260 bolsistas, né, atuando nos projetos. E só para pontuar, para quem não conhece, né, os projetos de extensão, a gente tem 8 áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos, educação
meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho. Então, essas 8 áreas temáticas que são definidas pela Rede Nacional de Extensão e que também são pontuadas pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, os nossos projetos de extensão, são mais de 300 projetos, se baseiam e procuram atender a sociedade dentro dessas áreas ou eixos temáticos. Eu não sei, Fernando, como é que está meu horário, eu não controlei meu tempo aqui. Você já deve estar chegando às suas considerações finais, pelo visto. Tá, beleza. Então, eu já estou caminhando para isso. Então, eu quero só pegar agora um exemplo prático da importância da extensão universitária com vistas a esse impacto social, né? Então, além desses projetos nossos, né, que já acontecem há muitos anos e que, antes dessa paralisação pela pandemia, estavam inseridos em meios sociais muito precários, né, muito à margem de políticas públicas de saúde, de educação, de inclusão social. Então, esses projetos continuam atuantes mesmo agora, né, nessa paralisação. Então, assim, eu quero só dar um panorama de como isso tem sido importante via redes sociais. Hoje, por exemplo, a gente tem mais de 120 perfis no Instagram ligados à Unirio, ligados à nossa universidade, em diversas áreas, né? Seja na área de pesquisa, seja na área de centros acadêmicos, seja na área de pós-graduação, ou até mesmo perfis institucionais, como o perfil da Proesc, como o perfil da cultura, como o perfil da pesquisa. Esses mais de 120 perfis têm aproximadamente 70 mil seguidores e quase 8 mil publicações voltados, aí, obviamente, agora mais voltados para a questão do combate à Covid. E aí, só para finalizar de fato, eu quero dar 3 exemplos aqui de como é feita essa articulação entre pesquisa, ensino e extensão de uma forma muito prática e pegando exemplos agora do Instagram. Se vocês forem visitar, e eu vou disponibilizar essa listagem depois na nossa página unirio.br/covid, eu vou pegar 3 exemplos aqui. 2 exemplos de grupos de pesquisa. Um é o LACOIDEM, que é ligado à enfermagem. Outro é o sífilis.unirio, né? O LACOIDEM, o perfil é exatamente esse. O outro é o sífilis.unirio, que é um projeto de pesquisa também, que fala sobre sífilis no ciclo da vida. E um terceiro exemplo é o PPGAN Unirio, que é o Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição. Inclusive, o Anderson, aqui, o diretor de pesquisa, se eu não me engano, faz parte desse programa. Esses 3 perfis, né, dentro desses 100 e tantos perfis que eu falei aqui, estão atuando de uma forma a levar o conhecimento científico para a sociedade, seja na prevenção à Covid, mas seja na prevenção de outras, da sífilis, por exemplo. Então, o projeto de pesquisa se desdobra ou se reverte numa ação de extensão ao levar esse conhecimento para a sociedade. Então, assim, para não estourar o tempo aí, eu já até peço desculpas aí aos demais colegas pela minha longa exposição, mas eu quero deixar aí os nossos contatos, quem quiser procurar a gente nas redes sociais lá, né, no Instagram especialmente, Proesc_Unirio, e eu estou à disposição aí para a gente trocar qualquer ideia e esclarecer maiores informações sobre o papel da extensão. Bom, espero que tenha sido útil a minha fala. Obrigado. Sempre é útil. Obrigado, professor Júlio. Então, eu vou fazer a minha fala. Eu também sou da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade, mas sou responsável pela coordenação de cultura. Então, como este é como a ciência se encontra nas atividades de cultura, no dia da Marcha Virtual pela Ciência,
A cultura não pode ficar calada, mediante o cenário político instituído no país. Foi pensando nessa lógica que a Coordenadoria de Cultura, por entender que o movimento artístico e cultural não pode ficar em silêncio, que colocamos em prática o projeto Cultura Unirio em sua casa em tempos de quarentena. Este tem por objetivo difundir as produções artísticas e culturais da Unirio nas redes sociais da Coordenadoria de Cultura da PROEX. Isto devido às minhas antecessoras, que desde 2009, dentre os 8 eixos da extensão da PROEX, conforme o professor Júlio assim bem o trouxe, criaram a Coordenadoria de Cultura. Para tanto, neste momento que estamos em isolamento social e, parafraseando a decana do Centro de Letras e Artes da Unirio, a professora doutora Carol, nas palavras proferidas para o vídeo em prol da Marcha Virtual pela Ciência, ela relata: não posso deixar, abre aspas, não posso deixar de lembrar a devastação que a pandemia está produzindo nos meios artísticos. Aglomerações e festas proibidas, orquestras, grupos e companhias encerrando as suas atividades. Teatros, museus, galerias, quadras e terreiros fechados. Artistas e técnicos desempregados. Fecha aspas. Articulo com o locus para a coleta de dados para as pesquisas, sendo eles primordiais para o desenvolvimento das investigações nos campos desses saberes. Pesquisas que resultam para além de teses, dissertações, artigos, relatórios de pesquisas, ou seja, materializações, espetáculos, exposições, recitais, nos aparelhos culturais localizados na universidade, inclusive concentrados no CLA e no CCH, bem como são executados fora da universidade. Isto não ocorre de forma aleatória, pois é lá, no CLA e no CCH, que a Unirio tem o seu tesouro no campo das letras, artes, humanas e sociais. Inclusive, com cursos de pós-graduações conceituados no Brasil, a serem abordados, inclusive mais adiante, pelo professor Dr. Carlos Roberto da Lira Silva. Assim sendo, no período de 21 de março até a presente data, as mídias sociais da Cultura Unirio vêm no movimento de, no mínimo, 2 postagens ao dia, totalizando, no site da Cultura, em torno de 95 postagens, no Instagram, com 156 publicações, com 1.925 seguidores e 3.694 seguindo. No Facebook, com 1.446 seguidores. E no YouTube, com o canal Cultura Unirio, com 59 vídeos de curta duração, em média de 2 minutos. Movimentos políticos e sociais vêm ao longo do isolamento social, tentando, mas sem as respostas necessárias que atendam à demanda. Exemplo do dito é o investimento por parte do governo em dar foco em áreas que geram retorno imediato ao contribuinte, como as áreas de veterinária, engenharia, medicina, dentre outras áreas dos saberes. Isto é tentar evidenciar que as outras áreas não contribuem para o desenvolvimento do ser humano. Assim sendo, deixo a reflexão: que pacto pela vida queremos? Por fim, no período de pandemia da Covid-19, por corolário o isolamento social, a cultura será uma das últimas atividades a retornar à dita normalidade. Logo, a Unirio, por meio da Coordenadoria de Cultura, não ficará parada ou calada. Seguiremos na luta, mostrando à comunidade institucional e à sociedade que vivemos, que estamos vivos e bem vivos, vigilantes e atuantes, na luta e na resistência em prol da cultura, mesmo em época de crise.
Obrigado, essa é a minha fala, podemos depois desdobrá-la e, assim sendo, passo de forma direta, chamando já o professor Carlos, que se encontra em tela, para qual o impacto da pós-graduação na ciência. Obrigado. Bom, Carlos, boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o magnífico reitor, professor Ricardo. Da mesma forma, cumprimento os meus colegas, diretores e, por extensão, os nossos pós-graduandos, os nossos graduandos, os demais docentes da Unirio, assim como os técnicos administrativos que possam estar também presentes nesta sala. Peço permissão ao meu nobre companheiro Fernando Porto para fazer uma pequena mudança na pergunta. Ao invés de qual o impacto da pós-graduação na ciência, eu vou acrescentar um Szinho, vou falar dessa ciência no plural, porque é sempre muito mais seguro a gente falar de ciências ao invés de ciência. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer menção a dois personagens que me permitiram aqui organizar o meu pensamento e tentar responder a esta pergunta que não é tão simples, né? O primeiro remonta aí o século XVI, XVII, na pessoa do filósofo René Descartes, em sua publicação em 1637 do livro Discurso do Método, e que na oportunidade, ali no século XVII, foi possível assistir a grandes inovações no campo da ciência e do pensamento, muito certamente, aí digo com toda tranquilidade, a partir do método desenvolvido por René Descartes, em que pese as críticas, sobretudo na área de saúde, principalmente no que diz respeito ao modelo biomédico vigente. A outra pessoa foi extremamente fundamental para o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, muito embora aí na década de 50 a história mostra que já tínhamos aqui no Brasil a possibilidade de dar títulos de doutores àquelas pessoas que já possuíam um curso de graduação, mas que esse título de doutor não era um doutor acadêmico, aquele que frequentava, como nos dias atuais, 3, 4 anos em sala de aula, cumprindo algumas disciplinas e obtendo, portanto, os créditos para a sua titulação. Me refiro especificamente ao professor Newton Sucupira, cuja reforma universitária de 1968 teve fundamental importância. Foi justamente o professor Newton Sucupira, naquela ocasião, em que conseguiu institucionalizar o ensino de pós-graduação no nosso país. Foi justamente o professor Newton Sucupira que conseguiu fazer a associação e a compatibilidade entre ensino e pesquisa. Estamos falando aí da década de 1960, portanto, não temos tanto tempo atrás, aproximadamente 52, 53 anos em que isso aconteceu. Então, por que eu trouxe René Descartes para essa conversa? Por que eu trouxe o professor Newton Sucupira para essa conversa? Inicialmente, para me deixar extremamente tranquilo, porque se a gente for considerar o movimento da produção de conhecimento na Europa e a produção do conhecimento no Brasil, nós somos extremamente jovens nessa conversa. E os indicadores têm mostrado que o Brasil tem uma posição de destaque. A gente vai comentar isso um pouquinho mais lá adiante. A única coisa que a gente pode lamentar é que o início da pós-graduação no Brasil se deu de forma extremamente tardia. E aí a gente precisa tirar o chapéu também para a criação da CAPES em 1951, que vem à frente da pós-graduação estrito sensu brasileira, em que pese também as críticas por parte de todos os nossos colegas, de estudantes, enfim. A CAPES é uma instituição renomada, reconhecida internacionalmente. Pós-graduação, nesse sentido, portanto, ela desempenha um papel-chave no desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país, motivo pelo qual, na avaliação quadrienal, hoje, a avaliação quadrienal, um dos indicadores que vem pesando bastante é justamente qual é o impacto econômico e, sobretudo, social em que os programas de pós-graduação podem oferecer, podem dar a contrapartida ao país. Então, todos nós sabemos a importância
de todos os níveis de ensino nas universidades, tal como a graduação, a participação da extensão é fundamental nessa conversa, a cultura também muito importante, mas a gente precisa fazer uma aproximação com... E aí eu estou tentando responder essa pergunta, qual é o impacto da pós-graduação para as ciências no Brasil? Eu estou me referindo no Brasil, porque eu vou falar um pouquinho da nossa realidade, mas vou tentar também trazer alguns indicadores que mostram o posicionamento do país, sobretudo na produção de conhecimento científico, quando comparado ao mundo, quando comparado aos principais países do globo terrestre. Enfim, então, indiscutivelmente, as ciências produzidas nos programas de pós-graduação têm sido e têm se manifestado um instrumento da agregação de valores de produtos e processos. Isso daí é uma afirmação indiscutível. Não dá para a gente desprezar a produção do conhecimento científico, sobretudo aquele produzido dentro da universidade, sem deixar de fazer menção aos reflexos diretos nas possibilidades de inserção competitiva no mercado mundial. Tanto é que a CAPES, mais uma vez eu aqui estou reforçando, a CAPES justamente quer tentar mensurar esse impacto. Portanto, podemos afirmar que a pós-graduação, e aí afirmar com toda tranquilidade, sem desmerecer os outros níveis de ensino no nosso país, sem dúvida alguma, o ensino de pós-graduação estrito sensu tornou-se um fator determinante na geração de renda, na promoção de bem-estar social no Brasil e no mundo. Como eu falei anteriormente, lamentavelmente, a gente poderia ter pelo menos aí mais uns 50 anos antes de institucionalização desse ensino de pós-graduação no país. Bom, além de produzir conhecimento científico, tecnológico e de inovação, a pós-graduação também tem uma aproximação muito grande com a cultura e com a extensão universitária. Por isso que eu fiz questão de colocar ciência no plural, porque muitos dos cursos que nós temos na universidade, não são poucos, estamos aí na casa dos 37 cursos, dentre os 27 programas de pós-graduação. A gente precisa aqui também destacar a importância de 2 cursos de pós-graduação que não necessariamente produzem, do ponto de vista da ciência dura, o seu conhecimento. São os programas, melhor dizendo, de música e o programa de artes cênicas. São 2 programas cuja a nota na CAPES representam aí a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro com os melhores desempenhos na universidade. Mas, já que no Brasil a maioria dos periódicos científicos tem a sua editoração também concentradas na pós-graduação, eu trago também a responsabilidade deste corpo docente que atua nos programas de pós-graduação. E aí, aproximadamente, se a gente for considerar o último censo da Associação Brasileira de Editores Científicos, deu conta de que o Brasil tem aproximadamente 10 mil periódicos. 65% são editados em programas de pós-graduação. Ora, como se não bastasse a produção científica no país, no Brasil, está concentrada em aproximadamente 60%, e aí a fonte é a Clarivate. A Clarivate apresentou um estudo em 2019 e mostrou que a produção científica no Brasil tem 60% dessa produção dentro das universidades. E aí eu trago justamente a participação desses docentes que avaliam os produtos científicos de outras universidades e que, portanto, devem ser também considerados na contribuição da produção científica do nosso país. Em 2018, e aí eu vou trazer dados de 2018, esses dados estão disponíveis em acesso aberto na rede mundial de computadores. Em 2018, os dados divulgados pela Geocapes mostram que a pós-graduação estrito sensu contava com aproximadamente 110 mil docentes. Esses números, ou melhor, esse número contribui ainda mais para o que eu acabei de falar, para o que eu acabei de afirmar, a participação desses docentes e também estudantes de pós-graduação estrito sensu, porque todos nós sabemos que
a grande maioria das áreas dos 36 colégios definidos lá na CAPES e as 49 áreas de avaliação, a participação de docentes e discentes é fundamental na produção científica. Então, eu poderia afirmar com toda tranquilidade também que esse crescimento ao longo do tempo, desde a criação da Fundação CAPES, esse crescimento se deu de forma exponencial. E aí eu justifico, mais uma vez, o motivo pelo qual eu trago aqui a contribuição da pós-graduação para a ciência do país. É justamente a pós-graduação também o principal indutor e gerador de conhecimento científico no Brasil. Portanto, é seguro afirmar que a ciência brasileira encontra na pós-graduação o seu porto seguro. Mais uma vez, respeitando aqui toda e qualquer forma de produção de conhecimento, e aí eu não vou me referir tão somente a conhecimento científico, mas toda e qualquer possibilidade de conhecimento está na universidade, e a pós-graduação aí é, sem dúvida alguma, o seu porto seguro. Eu vou trazer também mais alguns dados que podem comprovar ou também ratificar o que eu estou falando. Trago alguns números obtidos na Simago Journal Ranking, considerando o recorte temporal de 1996, é quando a Simago Journal Ranking, que é uma base de dados muito importante, de uma das maiores bases de indexação do mundo. Hoje, a Elsevier, a ferramenta Scopus, Simago Journal Ranking também tem aí a possibilidade de acesso aberto. Eu fiz aqui algumas simulações e trago para vocês. Neste período, o Brasil ocupa a 15ª posição mundial em produção científica, ou seja, em 2018, que é o último ano mensurado pela Simago Journal Ranking, o Brasil produziu aproximadamente 939 mil documentos. Isso faz com que o Brasil ocupe, em 2018, a 15ª posição no ranking. Entretanto, quando a gente faz algumas simulações no que diz respeito à citação desses documentos, lamentavelmente, a gente ainda não conseguiu obter o mesmo desempenho que a gente obtém na contagem geral de produção científica. A nossa ciência ainda é pouco citada mundo afora. E eu poderia muito bem trazer aqui outros indicadores e comparativos, inclusive dentro da América Latina. Então, a gente não pode fazer nenhuma avaliação de área de conhecimento de uma forma geral. A gente precisaria avaliar com muita cautela, com muita parcimônia, áreas de conhecimento, porque elas têm as suas peculiaridades, como muito bem colocou o professor Fernando, sobretudo as áreas de ciências sociais que têm sido, e até mesmo a área de artes cênicas, a área das artes, de uma forma geral, tem sido pouco privilegiadas. Enfim, que pese os argumentos do governo, a gente, na academia, precisa fazer uma avaliação mais criteriosa. Em 2018, o Brasil produziu 81.742 documentos indexados no Simago Journal Ranking. No mesmo ano, o Brasil tinha 4.290 programas de pós-graduação. E aí, fazendo uma simulação, comparando esses valores de 2018 com os valores de 1998, a gente pode verificar que em 1998 o Brasil ocupava a 19ª posição no ranking. Ou seja, 4 posições abaixo de 2018. E eu fui buscar uma explicação possível. E aí trago aqui para vocês os números da pós-graduação. Em 1998, nós tínhamos apenas 12.748 programas de pós-graduação, ou melhor, 12.748 publicações, perdão. E o número de pós-graduação, estrito sensu, girava em torno de 1.250. Quando eu faço esta comparação para o ano de 2018, a gente percebe que o crescimento foi na ordem de 341%.
Ou seja, eu cheguei à seguinte conclusão: à medida que a gente aumentava o número de cursos de pós-graduação em estrito sensu, nós tínhamos um crescimento exponencial no número de publicação. E aí eu fui buscar na rival, na Clarivate Analytics, para ver se esse comportamento se dava da mesma forma. E eu não tive dúvida alguma quando eu vi um documento produzido pela Clarivate e publicado em 2019, em que esse crescimento era, de fato, um crescimento exponencial. A Clarivate, quando esteve no Brasil em 2019, eu tive a oportunidade, quem estiver aí na sala e que esteve em 2019, acho que o professor Fernando Porto, em 2018, estava comigo lá em São Paulo, no encontro de editores científicos, e nós ouvimos lá a fala do representante da Clarivate, que apresentou justamente esses resultados. A contribuição, o que eu trago de conclusão antes de apresentar alguns números da nossa universidade? É que a contribuição com a indústria em 1998 não chegava a 100 documentos. Em 2018, esse número chegou a 1.600, também um aumento exponencial. Lamentavelmente, o que a gente precisa ainda ser um pouquinho mais contundente é transformar esse nosso conhecimento científico, por exemplo, em produto. Transformar esse nosso conhecimento científico dentro da universidade, aí o professor Cereja, diretor da inovação de tecnologia lá da universidade, tem papel fundamental a sua diretoria, no sentido de se aproximar cada vez mais, e a Pró-Reitoria tem feito esse movimento, se aproximar cada vez mais dos cursos de pós-graduação em estrito sensu, para a gente aumentar o nosso impacto na produção de patentes. Isso ainda talvez possa ser, a gente está finalizando aqui o nosso Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020, agora em 2020, já está sendo pensado pela Comissão Nacional de Pós-Graduação já o próximo decênio, que vai aí balizar as ações da pós-graduação, enfim. Então, para finalizar, eu quero trazer alguns números relacionados à diretoria de pós-graduação da nossa universidade, destacando aqui o crescimento em 2013. Foram 5 novos cursos de estrito sensu. Em 2016, um curso. 2017, mais um curso. 18, um curso. 19, um curso. Qual é a nossa grande preocupação? Isso tem sido discutido nas nossas reuniões de diretoria junto à nossa pró-reitora, professora Evelyn Diorrico, a qual aqui eu também gostaria de saudar, não sei se está presente, que tem incentivado, tem dado o suporte necessário para que a diretoria de pós-graduação possa acompanhar os programas de pós-graduação. A gente tem conversado muito sobre o crescimento da pós-graduação, mas um crescimento sustentável, um crescimento com qualidade. A gente sabe que cada vez mais a avaliação da pós-graduação no Brasil tem sido muito discutida e o rigor tem sido cada vez maior. E eu penso que tem que ser dessa forma mesmo. Os cursos de pós-graduação precisam ter qualidade. Com relação ao número de pesquisadores na nossa universidade, 48, esses dados são de 2018, já finalizando 2019, sim, 2019, nós temos aproximadamente aí 48 docentes distribuídos em PQ1A, PQ1B, 1C, 1D, PQ2, enfim. O quantitativo de docentes envolvidos na pós-graduação na Unirio é um quantitativo extremamente expressivo. Se a gente for considerar o número de docentes ativos, a gente ultrapassa os 45%. Nós temos aproximadamente 400 docentes envolvidos na pós-graduação, com uma diferença aí muito pequena de doutores visitantes. Docentes visitantes são aqueles docentes que não fazem parte, ou que pelo menos não deveriam fazer parte do corpo docente da nossa universidade. Já estou finalizando. Com relação à produção científica da pós-graduação na Unirio, a gente vem se mantendo ali de 2016 a 2019 na casa de 800 documentos publicados. Eu também teria números acerca da qualidade da produção científica desses docentes, mas a gente não tem tempo, mas a diretoria de pós-graduação disponibiliza lá na sua página, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, essas informações. Quem quiser dar uma olhadinha lá com calma.
é só obter esse acesso. Agradeço mais uma vez aqui a iniciativa do professor Fernando, do professor Anderson, professor Ricardo, professor Cereja, professor Júlio, professor Ronaldo, e mais uma vez agradecendo a presença de todos que estão aqui nesta sala acompanhando as nossas falas. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, professor Carlos. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu consigo ver pelo celular algumas mensagens. Obrigado aí, professor Cereja, que fez menção. A Eliane Ribeiro também está presente. Enfim, a gente vem tentando nessa universidade fazer literalmente uma marcha, hoje virtual, pela ciência no Brasil. Eu vou pedir licença, mas eu vou precisar me ausentar, porque eu tenho uma live às 14 horas com o superintendente de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Pedro. E aí eu vou, então, desde já agradeço ao magnífico reitor, ao professor Ronaldo, ao professor Júlio, ao professor Carlos, né? Parece até que nós combinamos a fala quando eu levantei a bola e você deu a resposta. Alguns podem pensar que isso estava combinado e não estava, né? Para ver como estamos em sintonia, talvez por sermos da mesma escola. Então, passo a palavra para o professor Anderson, que irá ter a sua fala e irá conduzir daqui para frente. Agradeço a todos, desde já, a presença e me despeço por aqui. Muito obrigado, uma boa tarde e, como diz a professora do teatro, Jane Celeste, sintam-se abraçados com a minha voz. Muito obrigado. Anderson, com você. Bem, boa tarde a todos. Ficar por último, a gente tinha programado a live em torno de até 1 hora, né? Como são 1h58, ficou mais fácil agora que eu não preciso controlar meu tempo. Então, a gente vai ter bastante tempo para discutir o que a gente acabou preparando para vocês hoje. Bem, primeiro eu queria cumprimentar todos os presentes que se disponibilizaram a estar aqui discutindo com a gente nesse momento na Marcha Virtual pela Ciência, mas, em especial, eu queria destacar 2 pessoas na universidade que nos motivaram a que isso tudo acontecesse. Primeiro, o professor Ricardo Cardoso, que assumiu esse papel desde o início, em estar integrado com a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, e, sem dúvida nenhuma, a nossa pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e inovação, a professora Evelyn, que desde o início tem estimulado todos nós, diretores, a fazer parte desse processo. O que me ficou, então, nesse momento, foi para falar um pouco sobre a produção científica da Unirio no século XXI. Temos hoje aqui presente muitas pessoas com diferentes atribuições e hoje competências dentro da área da pesquisa. Temos alunos, temos diretores, temos pró-reitores, temos alunos de graduação, temos pessoas de fora. Então, dificilmente a gente tem um espaço como esse para discutir a ciência. Eu poderia aqui, como diretor de pesquisa, apresentar vários gráficos, vários dados, e o farei. Mas antes de chegar nesses dados, eu queria que a gente tivesse um primeiro raciocínio sobre qual é o papel da pesquisa dentro desse contexto da ciência. E aí eu queria inicialmente pegar 2 definições sobre a ciência e a pesquisa. Eu não espero aqui ter a melhor definição, acho que vários filósofos tentaram isso ao longo da história da humanidade, definir ciência, uns com mais felicidade, outros com muitas outras contestações, mas nesse contexto, eu acho que 2 definições me chamaram um pouco mais a atenção, uma de 78, uma de 74, que fala que a ciência é um conjunto de conhecimento, de atitudes, de maneira sistematizada, que você verifica e faz referência a um determinado objeto limitado. E eu conversei muito com o Fernando que, para essa conversa nossa, eu achava emblemático a pesquisa ficar por último, porque toda vez que a gente pensa em ciência, toda vez que aparece um evento sobre ciência na universidade, sempre é natural que a gente pense que essa atividade é uma atribuição única e exclusivamente da pesquisa.
E eu posso falar com vocês que hoje é muito legal a gente estar construindo um evento como esse, onde todas as pró-reitorias, com as suas incumbências administrativas e também acadêmicas, elas discutem a ciência. Na verdade, a pesquisa ela tem uma área um pouco mais delimitada em termos de um procedimento racional, em termos de um método de abordagem, de um estudo, mas ela é mais dentro dessa construção do processo de ciência. E isso é importante deixar muito claro que o avanço científico de uma universidade ela jamais vai acontecer somente pelo lado da pesquisa. É importante que todo esse procedimento de ensino, pesquisa, extensão, graduação, pós-graduação, ele esteja realmente dentro de uma engrenagem para que conhecimento científico ele possa acontecer. Como a pesquisa ela se caracteriza por métodos, procedimentos, é natural também que minha apresentação como diretor de pesquisa me cobre um pouco isso, né? Até para a gente tentar desenvolver um pouco um processo um pouco mais racional dentro desse processo. Então, a diretoria de pesquisa ela tem trabalhado dentro de 4 eixos principais, que a gente chama de quatro ações, que são ações que nós poderíamos, inclusive, ampliar para o conceito de produção científica. Esses conceitos, então, têm sido baseados numa gestão, num processo de programas acadêmicos, eu acho que o professor Carlos falou muito bem isso agora. Grande parte da produção da universidade está relacionada ao programa acadêmico de pós-graduação. Há programas de suporte à pesquisa, e aí quando a gente fala suporte, é suporte mesmo, tanto de infraestrutura, em termos de orçamento, em termos de recursos financeiros. E um novo desafio que eu coloco é a questão da difusão e disseminação da informação científica. Talvez ao longo desses anos todos a gente tenha caminhado bem nesses 2 degraus da gestão e de programas acadêmicos, e daqui para frente talvez os nossos 2 grandes desafios, e sem dúvida nenhuma a produção científica ela vai fazer parte, seja relacionado a programas de suporte à produção científica e de que forma nós vamos fazer a disseminação dessa informação científica para a sociedade. Bem, baseado nisso, então, eu volto à pergunta inicial, né? Como estamos na Unirio em termos de produção científica frente ao século XXI? E logo a primeira pergunta que me veio na cabeça é o que é a produção científica? Novamente, eu não quero aqui tentar conceber um conceito único, porque isso, de certa forma, é bem complexo, mas, novamente, eu tive que fazer uma escolha e trouxe 2 aqui para a nossa discussão. O primeiro dele, de Witter, de 97, logo bem próximo desse nosso novo início do século XXI, ele fala que a produção científica é a forma pela qual a universidade ou instituição de pesquisa se faz presente no saber, no fazer e no poder da ciência. Notem que esse é um conceito que, dentro da discussão da ciência, a produção ela começou, principalmente no século XXI, a ter um papel de poder, né? Quem produz mais, quem tem maior produção científica, passa a ter maior poder da ciência. E isso talvez seja uma das maneiras de a gente poder discutir um pouco isso. Contrapondo um pouco essa questão do poder, me chamou muita atenção um conceito de um encontro de estudantes da área de biblioteconomia, organizado em Manaus em 2011, que fala que a produção científica ela é um resultado do processo de criação através da pesquisa, e que, novamente, tem que ser registrado em algum lugar, né, que eles chamam de um suporte. Mas aqui ela já começa a trazer um outro conceito, notem, mais de 10 anos depois, que é um conhecimento dentro da universidade que chega até a sociedade e as organizações visando, então, o desenvolvimento. Notem que a produção ela passa não só a ter um poder em termos de quantidade, de saber o que você está fazendo, mas agora de ter um impacto maior de mudança na vida das pessoas. Talvez essa seja um caminho que, no século XXI, isso vai ganhar cada vez mais espaço. Nós estamos ainda no início da década em termos de produção de conhecimento. Se falou muito em quantidade. Se a gente olha, por exemplo, os indicadores da própria CAPES, a gente tinha uma avaliação muito baseada muito em quantidade. Vocês vão ver que a produção da Unirio também acompanhou isso, esse processo de modificação. E agora a gente tem uma tendência a tentar ver agora que, de fato, essa produção tem trazido de ações para a sociedade. E aqui entra, novamente, a minha primeira reflexão do início do conjunto. Esse eixo de transformação da sociedade tem total relação, por exemplo, com a extensão e a cultura.
né? Essa aproximação da produção científica dentro da extensão e da cultura, sem dúvida nenhuma, vai ser um outro mote que nos próximos anos vai ser cada vez mais cobrado. Como é que está acontecendo essa interação? Há muito tempo isso é cobrado, mas obviamente que isso vai ficar cada vez mais de maneira de mais fácil visualização. Bem, então eu queria trazer, tirando primeiro essa questão conceitual que eu achei bem importante trazer nesse início, trazer para vocês então alguns dados da universidade, né? Dado é sempre complicado a gente discutir, até porque depende muito de fontes, de bases de dados, mas eu procurei ser o mais eclético possível, o mais variado possível. Nós, na pesquisa, lá na divisão de pesquisa, temos trabalhado com várias bases. Hoje, para essa apresentação, eu vou me basear um pouco na plataforma Stella Experta, que é uma plataforma que baixa o currículo Lattes dos professores, então a gente consegue ter acesso de toda a produção do Lattes dos professores. O nosso portal de pesquisa implementado desde 2015, com relação aos projetos da universidade. O Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil, né, do CNPq, que fala um pouco sobre os grupos e as linhas de pesquisa do Brasil como um todo. E também peguei uma plataforma mundial, a CIMAGO. Nessa última semana, inclusive, eu, professor Carlos, professora Evelyn, professor Cereja, tivemos, inclusive, algumas discussões sobre alguns dados recentes dessa plataforma e a gente queria dividir um pouco com a comunidade. Nem sempre há esse espaço, acho que às vezes nem sempre a gente tem tempo para discutir isso, e eu achei importante trazer essa divulgação para a comunidade acadêmica e, sem dúvida nenhuma, para a sociedade que nos acompanha nesse momento. Bem, esse é um primeiro dado da CIMAGO que coloca a Unirio dentro de um panorama mundial e nacional. A gente olha, por exemplo, em termos de percentil, os percentis de maior nota, né, estão relacionados à pesquisa e à questão da sociedade. Isso eu quero mostrar para vocês o quão importante é o papel da pesquisa e dessa ação da produção científica voltada para a sociedade em alguns indicadores e índices para o crescimento da universidade no panorama mundial, né? Muitas das vezes esses indicadores são baseados em produção científica, então, ao mesmo tempo que a gente não deve valorizar somente essa forma de indicador, ela também tem um papel importante quando a gente avalia em termos de colocação da universidade no panorama mundial. A gente vê, pelo menos nos últimos 10 anos, da Unirio, um crescimento de mais de 200 posições no ranking mundial. Hoje a gente já ocupa 412, né? A posição 412 no ranking das instituições mundiais. E comparando um pouquinho essa posição com o Rio de Janeiro, a gente hoje é a 6ª universidade em termos de produção de conhecimento, e o gap que a gente tinha de diferença entre as outras universidades, hoje ele é bem menor. Então, houve um crescimento em termos da pesquisa como um todo da Unirio, comparativamente a outras universidades do Rio de Janeiro. Como é que essa produção científica é organizada? Essa produção é organizada em grupos de pesquisa. Esses são os dados oficiais do CNPq, e esse dado para em 2016, porque o último censo do CNPq foi feito em 2016. A gente esperava, inclusive, que no ano de 2018, como tradicionalmente vinha ocorrendo, fosse feito um censo, mas ele não foi divulgado. Então, a gente nota que no século XXI houve um crescimento muito grande dos grupos de pesquisa. Continuando aqui em 2018 e 2017, esses já dados nossos, a gente passa de 200 grupos de pesquisa. Mas a tendência agora na Unirio, que a gente já vem observando em 2019 e 2020, é de queda do grupo de pesquisa. Isso decorrente principalmente de professores que estão se aposentando e que eram líderes, e que a gente não teve uma proporção de concursos para repor a liderança desses grupos. Então, é muito provável que nos próximos anos a gente tenha uma queda em relação a esses grupos de pesquisa. Em relação às áreas, né, que a gente tem produção de conhecimento, hoje os maiores percentuais são na área de quantidade, né, de grupos. Na área de ciências humanas e ciências sociais aplicadas. E a gente vê um crescimento também muito grande da área de ciências exatas e da terra e da área de ciências agrárias. Foram duas áreas que nos últimos 5, 10 anos tiveram um crescimento muito grande em termos de conhecimento. O que a gente pode ver com isso, né? A universidade, em termos de produção científica, ela passou de nichos de pequenas áreas e ela está ampliando a sua área de conhecimento de produção.
ou seja, ela não está tendo somente produções voltadas especificamente para uma ou outra grande área. Houve não só o aumento da produção, como a gente vai ver, mas também a diversidade de áreas que estão fazendo produção científica na universidade nos últimos anos. Bem, em termos de grupos e projetos de pesquisa, a gente pôde ver que, a partir de 2014, e a gente teve um aumento expressivo no registro de projetos de pesquisa na universidade, e esse é um desafio muito grande, porque nós também aumentamos o número de sistemas e programas monitorados, porque o grande desafio da produção científica, em termos de análise, de panorama e de previsibilidade, é justamente o registro dessa produção. Então, quanto melhor for a gestão dessa informação, quanto maior for o número de programas e sistemas monitorados que nos permitam tirar mais informações, mais assertivo também vai ser o nosso processo de análise e tomada de decisão. Então, sem dúvida nenhuma, a gente viu que o portal de pesquisa, a gente hoje já quase triplicou o número de projetos registrados, e a gente continua estimulando que os professores institucionalizem seus projetos, e quem sabe a gente, no próximo, um curto prazo, consiga também institucionalizar as produções científicas dos professores, que vai nos ajudar muito no processo de análise. Em termos de produção da universidade, eu estou falando aqui produção total. E quando eu falo produção total, é qualquer tipo de produção da universidade. O que a gente pode ver nesse século XXI é um crescimento bastante expressivo até 2018, que houve uma pequena variação, e a gente tem uma queda já em 2019. Fazendo uma análise rápida, esse é um dado da plataforma Stella Experta, normalmente essa queda, a gente ainda é muito incipiente a gente tomar qualquer tipo de análise. A minha experiência prévia com esse tipo de plataforma nesses últimos 4 anos me mostra que, às vezes, os professores, até 6 meses do ano corrente, atualiza sua produção científica no seu Lattes 2019. Então, isso aqui, sim, pode ser, né, uma não atualização das informações, ou ainda pode ser uma tendência dessas quedas de investimento que nós tivemos nos últimos 2, 3 anos, e que, com isso, pode já começar a mostrar uma queda de produção que a universidade possa começar a ter. Eu acho que só daqui a 1 ou 2 anos, ou mais para o final do ano, a gente vai ter esse tipo de informação. Eu vou, então, agora entrar na minha parte final da apresentação, até porque meu tempo é muito curto, dividir em termos de produção bibliográfica, produção técnica e produção artística cultural. Então, em termos de produção bibliográfica, o que a gente vê é que, a partir de 2004, 2005, a gente entrou num crescimento bem grande, que, a partir de 2008 até 2018, novamente, ela entra num platô, em termos de produção bibliográfica total, em que poderia dizer para a gente, bem, mas a universidade, em torno mais ou menos de 10 anos, ela mantém quase a mesma produção bibliográfica total. No entanto, analisando um pouco mais de calma esses dados e talvez estratificando o tipo de produção bibliográfica, a gente vê que a universidade passou a ter menor quantidade de produção, mas uma produção mais qualificada. Até porque essa passou a ser um pouco mais a exigência, um pouco mais da CAPES. Então, a universidade passou a, de uma maneira geral, ter maior preocupação com a qualidade da sua produção. Isso, claramente, a gente vê através de 3 indicadores. A produção de artigos científicos, ela chega ao seu auge em 2018, acredito até que 2019, como eu falei para vocês, isso aqui vai chegar no platô até passar, quando a gente chegar em junho de 2020. Se a gente pega artigos, por exemplo, com fatores de impacto acima de 1,5, que na maior parte das áreas seriam artigos na parte acima de B1, a gente teve um crescimento bastante importante. E artigos com fator de impacto acima de 4, a gente tem um crescimento bastante importante a partir de 2015. Ou seja, a gente tem uma produção hoje bibliográfica cada vez mais qualificada que a gente vem observando ao longo do tempo. E isso você vê que é um processo conjunto de toda a universidade, e eu tenho certeza que esse processo, novamente pegando o meu primeiro slide lá, é um conjunto de decisões tomadas em longo, médio e curto prazo que estão provocando esse impacto hoje positivo, acompanhando até um panorama do que o próprio professor Carlos falou, da evolução da ciência brasileira como um todo. Esse aqui, pelo mapa da Cimago, são as principais revistas que a gente publica. Notem que quanto mais bolinha a gente vê, maior o número de grupos produzindo. E a gente, então, o ideal que a gente poderia considerar
dentro das áreas, grandes áreas aqui que a gente teria, seria a gente ter muitas bolas fortes em todos os lados. Então, hoje a gente vê que na base da Cimago a gente tem área de medicina, de biologia, com vários núcleos bem formados, né, com muita produção científica. Uma área que cresceu, como eu falei para vocês, a área de biologia e química, ou seja, o programa principalmente do IBIO, o programa de ciências agrárias da nutrição, fortalecendo essa produção, e nichos um pouco mais isolados, mas que também tenha já o seu núcleo forte na área de humanidades, na área de matemática, na área de engenharia. Ou seja, se a gente pega mapas de outras universidades, a gente vê muitas bolas fortes em todos esses campos. Esse talvez seja um desafio para a universidade daqui para frente. Fortalecer as bolas que já existem ou, na verdade, diversificar as bolas em outros campos de atuação. Bem, em termos de outro tipo de produção bibliográfica, a gente vê que capítulos de livros, a partir de 2008 também a gente teve um crescimento, mas há, de certa forma, um certo platô desde 2011, tanto em livros e capítulos de livros. E aqui explica um pouco a queda da produção total, né? A diminuição de trabalhos em eventos. Então, isso a gente viu, quem trabalha com eventos sabe que esse é um novo desafio, até pelo próprio desestímulo de alguns processos avaliativos, principalmente da CAPES, que não pontuam tanto esses trabalhos. Em algumas áreas, como, por exemplo, a área de informática, isso a publicação de artigos e trabalhos em congressos é, sim, um ponto muito importante na área, mas são pouquíssimas áreas que têm esse processo de valorização desse tipo de produção. Bem, eu acho que uma brecha que se abre de crescimento é a produção em textos e jornais e revistas. Basicamente, nos últimos 16 anos, né, no século XXI, a gente tem mantido quase que constante essa produção em textos e jornais e revistas, e esse pode ser um caminho que a universidade pode evoluir daqui para frente. Outros tipos de produção também é muito variado de ano para ano. Vou correr um pouquinho por causa do meu tempo. Em termos de produção técnica, também, desde 2001, um crescimento bastante interessante da produção técnica, e eu acredito que nos próximos anos, tendo em vista, inclusive, a própria forma de avaliação da CAPES, isso seja ainda mais valorizado em termos de crescimento dessa produção técnica da universidade. E a produção artística e cultural, que teve uma queda nos últimos anos. Isso aqui pode se dever a vários fatores, inclusive a não registro, ou a própria área de artes e cultura na CAPES tem discutido uma questão do Qualis, e que isso, de repente, tenha desviado a produção para outras áreas, como produção de artigos, enfim. É uma coisa para trabalhar com um pouco mais de calma nesse processo de análise. Bem, em termos, então, de conclusão de como é que eu acho que a pesquisa vai contribuir nesse cenário e quais são os desafios nossos enquanto universidade. O primeiro deles, melhorar cada vez mais o nosso processo de gestão, em termos de processos de sistema de pesquisa. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa avançar na universidade em termos de portal de laboratório e aumentar a nossa interação com os sistemas já existentes das agências do país hoje. No segundo momento, esse para mim vai ser o maior desafio da próxima década, vai ser o fomento e as bolsas voltadas para as pesquisas, principalmente na ampliação de captação de recursos externos, mas mais do que isso, a gente tem a necessidade hoje de sedimentar e fortalecer os programas internos que já existem na universidade. Como vocês podem ver, esses programas têm sido muito importantes para esse crescimento da Unirio como um todo. E, por último, um desafio que, inclusive, essa própria pandemia nos colocou, os canais de comunicação e iniciativas da difusão da ciência como um todo. As produções, cada vez mais, elas vão não só terem que acontecer em termos de produção, em termos de número, mas a forma de comunicação também vai ser um novo desafio daqui para a gente. Para encerrar a minha fala, então, eu queria encerrar com uma mensagem de esperança, né? No momento que a gente discute a ciência no Pacto pela Vida, nesse momento, num projeto da nossa universidade, do professor Dr. Rafael Braga, em parceria com a Fiocruz e com a Universidade do Pará, conseguiu resultados bastante animadores com vírus SARS-CoV-2 em células de macaco, em células linhagem celulares de pulmão, com redução bastante expressiva da taxa de infecção, do processo de replicação do RNA, e que na próxima semana provavelmente vai começar uma reunião junto com o processo da Anvisa para, de repente, começar um estudo clínico em fase 1. E quem sabe a Unirio pode também estar contribuindo nesse processo
de combate aí ao Covid. Mais uma vez, agradecer a todos e, no final, deixar registrado aqui a engrenagem, né? Esses dados todos fazem parte de um trabalho muito coletivo. Além de nós, pesquisadores, vários técnicos, alunos fazem parte desse processo. E eu queria deixar registrado aqui meu agradecimento a todas as técnicas administrativas que fazem parte lá da equipe do TPQ. Obrigado a todos aí e boa tarde.